Olá, alunos, tudo bem? Começamos com a correção do PET de língua portuguesa do 7º ano. Aqui comigo, professora de vocês. Nós estamos hoje na semana 2, ou seja, vamos corrigir a atividade da semana 2. Antes de começar a correção, tem uns recadinhos para vocês. É importante que você faça a sua correção. Quando você faz a atividade e corrige, você aprende muito mais. Na volta, todos os cadernos serão devidamente corrigidos e avaliados. Sim, estamos falando de notas. As atividades devem ser feitas no caderno de português, com uma boa letra, organização. Volte atrás quando você receber essa correção, corrija o seu caderno para que na volta você possa ser avaliado. Cuidado com os erros ortográficos. Quando fazemos uma atividade de português ou de outras disciplinas também, é ideal que você tenha na sua mesa um dicionário para te ajudar. Se você tiver esse dicionário, ele pode sanar várias dúvidas, mas se você não conseguir ainda com o dicionário, vocês já sabem. Vocês podem me ligar, me procurar no WhatsApp, vocês já têm o meu número. Lembrando que vocês devem seguir e respeitar o horário de sua aula e também o horário de funcionamento de nossa escola. Os professores estão atendendo de 7h30 da manhã às 17h25 da tarde. E para finalizar, vejam a sua teleaula de língua portuguesa todas as segundas-feiras no programa Se Liga na Educação. Então vamos começar, pessoal? A atividade desta semana continua falando de notícias. E nós temos aqui, a atividade com a pergunta 1. A pergunta desta semana é 2. E a pergunta 3, também a pergunta 4. A pergunta 1 se refere a este trecho de uma notícia que diz assim: a China anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez desde o início do surto não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. O que está dizendo então neste trecho dessa notícia? Que a China não tem um contágio local, uma transmissão de pessoa para pessoa lá dentro do país. Mas tem exemplos de casos de pessoas que recebem o vírus, essa transmissão de outras pessoas que vêm do exterior, ou seja, de outros países. Letra A. Qual o fato apresentado neste trecho? Neste trecho aqui, apresentam-se dados sobre o que, gente? Sobre a transmissão do novo coronavírus aonde? Na China. É só isso que está perguntando. Do que fala este trecho, Ele fala da transmissão lá na China. Na letra B, pergunta-se: de acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Eu coloquei aqui esse tracinho para vocês entenderem que é notícia 1. Porque essa notícia, ela tá lá atrás do nosso PET, nós vamos voltar. Lembram dessa página, da foto de uma pessoa lavando as mãos? Ela tá lá na nossa página 4. Acima dessa foto, nós temos um trecho da notícia que trabalhamos na semana 1, que tem como parte o título Transmissão Comunitária. E a pergunta é justamente sobre esta parte que eu destaquei de lilás aqui na minha apostila, e a resposta está bem aqui neste primeiro parágrafo. Vamos voltar lá para ver a nossa pergunta. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Reparem, transmissão comunitária é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção,
Aquela notícia explica que transmissão comunitária é diferente de transmissão local. A transmissão comunitária é quando você não sabe de onde veio a infecção. Inclusive, lá no texto da página 4, explica que a transmissão comunitária, ela circula entre pessoas que não viajaram, não tiveram contato com quem esteve no exterior. É por isso que se chama transmissão comunitária. A letra B, ela se repete, mas eu aproveitei a oportunidade que ela está aqui só para vocês entenderem que neste trecho da notícia, a transmissão comunitária, ela é considerada como transmissão que vem do exterior. A pessoa, ela não foi infectada porque ela teve contato local, mas sim porque ela teve contato com pessoas que vêm do exterior. Atividade 2. Observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva. Esse trecho, ele também está naquela notícia lá atrás. Esse pedacinho está na página 5. Na página 5. Ele está bem aqui, ó. É o trecho que fala que a Organização Mundial de Saúde, ela está recomendando, não é uma ordem, reparem. A Organização Mundial de Saúde, OMS, vocês têm visto essa sigla em várias reportagens na televisão. OMS é a Organização Mundial de Saúde. Ela recomenda que todos os países façam testes em massa, ou seja, teste em várias pessoas para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar, diminuir a curva da disseminação da doença COVID. E a pergunta da nossa atividade é: explique o emprego das aspas no trecho acima. Como este trecho foi retirada daquela notícia lá atrás, nós usamos as aspas porque nós estamos fazendo uma citação e essa citação foi retirada de um outro texto. Quando você retira um pedacinho de um texto que outra pessoa escreveu, é importante usar as aspas para dizer que você está usando as palavras de outra pessoa. Atividade 3. Qual é o tempo verbal que foi empregado? Que os países apliquem. É um futuro, mas nós chamamos de futuro do subjuntivo porque ele é incerto. Nós não sabemos se vai acontecer. Pois a Organização Mundial da Saúde, ela não deu uma ordem. Ela sugeriu e ela não sabe se isso vai ser acatado pelos países. Inclusive tem países, incluindo nesta lista o nosso, o Brasil, que não estão fazendo testes em massa. E a pergunta é: que efeito de sentido ele provocou no texto? Que os países tenham como sugestão do que podem fazer. É apenas uma sugestão ou uma recomendação. Não é uma ordem. Mas se os países fizerem, se os países acatarem essa sugestão, a Organização Mundial de Saúde entende que a curva pode ser baixada e a infecção pode diminuir, o contágio pode diminuir. Atividade 4. Releia a notícia e observe que os adjetivos são pouco utilizados. Lembrando a alunos que adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades às outras palavras, aos substantivos. Então, numa notícia você usa poucos adjetivos. Por quê? Nas notícias usa-se a linguagem mais objetiva. É uma linguagem com mais substantivos e menos descritiva, menos adjetivos. Porque a notícia, ela fala mais de fato. E um texto descritivo é aquele texto que descreve muito as coisas. Então, na notícia, nós temos uma linguagem mais objetiva que usa mais substantivos. Portanto, respondemos à atividade 5, a pergunta 5. Qual é a classe gramatical que predomina em uma notícia? Os substantivos.
que são aquelas palavras que dão nomes aos seres, nomes às coisas, tá bom? Um grande abraço para vocês. Finalizamos aqui a correção da semana 2 do PET de Língua Portuguesa do 7º ano. Assistam a sua teleaula, caprichem nas atividades e aguardem a próxima correção.